Fala comigo, minha autarquia, teoria do crime. Hoje nós vamos falar sobre culpa. Não vamos perder tempo, vamos correndo para o quadro. Dando continuidade aqui à conduta. Item do fato típico, que é um dos elementos da teoria do crime. Falamos da ação, da omissão e falamos do dolo. Agora nós vamos falar da culpa. O crime, ele é doloso quando a gente assume o risco ou quando ele quer produzir o resultado. Mas o crime culposo, ele não é desta forma. O crime, ele é culposo quando a conduta, por mais que ela seja voluntária, o resultado é involuntário. Ele pode ser até um resultado previsível, mas ele é involuntário. Há previsibilidade. Outra coisa que nós não podemos deixar de falar é que o crime culposo, ele tem que ter previsão não só do resultado, mas também previsão legal. Que é isso, taurino? Diz respeito à tipicidade. Só vai existir crime na modalidade culposa se lá no artigo, no tipo penal, tiver escrito que o crime é culposo, que ele comporta a modalidade culposa. Se não houver escrito no tipo penal que existe a modalidade culposa daquele crime, é porque ele não existe. Outra situação bastante relevante que nós temos que falar sobre culpa é que não cabe tentativa. Ora, é bem lógico isso, mas nós temos que falar. Porque se o resultado ele é involuntário, como poderia ter a tentativa? Ah, mas é lógico, né, taurino? Mas a gente tem que falar porque tentativa, ela é um atenuante. E toda atenuante, ela reduz a pena. Então não há o que se falar de crime culposo na modalidade tentada. Repetindo, o crime ele é culposo quando houve uma quebra de um bem de cuidado. Quando há uma ausência, melhor dizendo, de um bem de cuidado. Ok? Primeira coisa, não cabe modalidade tentada. Tem que haver previsão legal. Há previsibilidade do resultado. O resultado é previsível, mas é involuntário. Apesar da conduta ser voluntária, o resultado é involuntário. Há anexo causal. É lógico que há anexo causal. Se houve conduta, se houve resultado, tem o nexo. Pois bem, quando falamos de crime culposo, esta ausência de um bem de cuidado, ela vai acontecer por negligência, imprudência ou imperícia. Vejamos como é que é isso. Negligência
é um ato negativo. Isto é, houve a quebra no bem de cuidado por deixar de fazer algo que deveria ser feito. Negligência. Você não queria o resultado, mas por ter sido negligente. Vamos dar exemplo aqui de um motorista que não descansou. Todos nós precisamos de descanso do corpo. E ele trabalhou demais e foi para a sua vida social e também não descansou, se divertiu e depois assumiu novamente o trabalho no outro dia sem ter descansado. Ele dormiu no volante. Ora, lógico que ele não planejou dormir. Quem dorme é porque ele foi pego pelo sono. Ele dormiu e aconteceu lá o acidente. Este acidente, ele foi criminoso? Bom, aí nós vamos avaliar. Houve dolo? Não, não houve dolo. Mas houve culpa? Sim, houve culpa. Por quê? Porque ele foi negligente. Ele deveria ter descansado e não descansou. É um crime culposo. Ele foi negligente. E quando acontece a imprudência é fazer mais do que deveria. É aquele que a estrada diz 50 km por hora, ele corre a 80. Ele está sendo imprudente. Ele está fazendo mais do que deveria. Se ele causar o acidente, ele não queria o resultado. Mas ele produziu o resultado por ser imprudente. Crime culposo. E por último, a imperícia. A imperícia, ela nem é fazer de mais, nem é fazer de menos. Ela pressupõe uma falta de aptidão técnica. Imagine um médico que é clínico geral, que se propõe a fazer uma cirurgia plástica. Ele tem técnica para isso? Não. Havendo uma lesão corporal na vítima, pelo erro de procedimento, ele responderá pelo crime na modalidade culposa. Ok, senhores? Pois bem, nós temos 3 tipos de... Aqui são os tipos de ausência de bem de cuidado. Não são os tipos de culpa, senhores. A culpa acontece pela ausência de um dos bens de cuidado. Ele pode ter quebrado um bem de cuidado de forma negligente, de forma imprudente, de forma imperita. Tá comigo até aqui? Agora, quando isso acontece, isso pode configurar um dos 3 tipos de culpa. A saber, nós temos a culpa consciente, nós temos a culpa inconsciente ou própria, e nós temos a culpa imprópria. A culpa consciente, a tão falada culpa consciente, é aquela em que o agente do crime culposo, ele prevê o resultado. Ele sabe que o resultado pode acontecer. Mas ele confia na sua habilidade. Ele não quer o resultado. Ele se importa com o resultado. Mas ele confia na sua habilidade. Ele confia na sua técnica. É aquele caso da pessoa que ela está atrasada
para um compromisso e ela acelera um pouco mais o veículo, porque ela sabe, ela tem provas de que ela é um excelente condutor de veículo. Então, confiando na sua habilidade, ela pratica a quebra do bem de cuidado, mas ela não tem interesse no resultado. Ela tem zelo no que diz respeito ao resultado. Ela não quer o resultado. Ela prevê, poderia acontecer? Lógico. Por isso que diz culpa consciente. Ela tem consciência de que pode ter o resultado. Tem consciência. Ela não quer o resultado, ela se importa com o resultado, mas guarda essa expressão, ela confia na sua habilidade. Esta culpa consciente, ela é muito confundida com o dolo eventual. Parece muito. Qual é a principal diferença da culpa consciente e o dolo eventual? É que o dolo eventual, o agente do crime doloso, ele pratica a atividade ilícita assumindo o risco do resultado. Enquanto a culpa consciente, ele não está assumindo o risco. Ele prevê o resultado, mas ele confia na sua habilidade de não produzir o resultado. Ficou claro isso? Há uma linha muito estreita. Você tem que olhar, se a questão cair, ela vai te dar parâmetros para você, de forma técnica, avaliar na historinha que vai ser contada ali, se ele se importava ou não com o resultado. Se ele se importava com o resultado, se ele não queria o resultado, culpa consciente. Se ele tá vida louca, deixa a vida me levar, a vida leva eu, dolo eventual. Ficou claro, senhores? Segunda modalidade de culpa, culpa inconsciente ou culpa própria. Imagine aquela situação em que o entregador de material de construção, ele vai descarregar o material jogando por cima do muro. Enche a pá de areia e joga. Claro que foi avisado. E ele dá sequência jogando os objetos, jogando tijolos depois, jogando. Ele não tem consciência de que uma pessoa, de forma aleatória, pode ser atingida do outro lado. Ele não tem consciência, ele deu aquela primeira olhada lá, vasculhou, ó, vou arriar o material aí, e vapo. Se ele produzir uma lesão corporal por essa conduta, ele responderá pela modalidade culposa, configurando culpa inconsciente. Por quê? Porque ele está sendo imprudente. Ele quer entregar o material de forma eficaz, rápida, mas ele está sendo imprudente. Até o caso aqui do bem de cuidado, muitas vezes, num caso concreto, você vai ver a presença de negligência e imprudência junto ali, vai estar meio que mesclado. Você vai ter que ter... mas a questão vai te deixar clara, senão fica propícia ali a um recurso e a questão ser anulada. Mas o que mais, aqui você vai conseguir ver claramente. Quanto à quebra do bem de cuidado, você vai ver claramente. Até a presença de dois tópicos. Mas aqui, é aqui que você vai ser exigido. Se é culpa consciente, se é culpa inconsciente. Então, culpa consciente é aquela que ele confia na sua habilidade. Culpa inconsciente, ele não tem consciência do resultado que ele pode estar cometendo. Então ele dá aquela primeira olhada e descarrega o material ali. Não sabe que pode vir um animal, pode vir uma criança, um idoso, uma pessoa pode passar ali, por mais que ele tenha avisado. Ok, senhores?
E por último, a culpa imprópria. E essa eu também peço a atenção dos senhores, porque futuramente, quando nós estivermos falando da ilicitude, nós vamos ter que tocar no assunto da discriminante putativa. O que vem a ser, Taurina, discriminante putativa? Esse nome putativa, ele quer dizer imaginação ou imaginário. A discriminante putativa, ela acontece quando o agente do crime culposo, ele praticou uma conduta que, se ela fosse legítima, ele estaria incidindo numa das excludentes de ilicitude. Vou dar o exemplo. Imagine que ele é um policial e ele está armado e ele vem chegando na sua casa à noite, tarde da noite. E uma pessoa que é um certo desafeto dele vem caminhando na rua pelo lado escuro. E quando ele sai do carro e está fechando o carro, essa pessoa diz: aí, meu amigo, e coloca a mão na cintura como se fosse tirar alguma coisa. E esse policial, sem pestanejar, ele saca da arma e dispara, atingindo o cidadão. Mas quando ele vai verificar, aquela pessoa estava tirando o telefone celular para mostrar uma determinada foto para ele. A lei dá uma certa cobertura para esse tipo de situação, por conta do risco iminente. Era um desafeto dele, a situação era uma situação de risco, que ele imaginava, por isso putativo, ele imaginava. Todo o quadro ali mostrava que aquela pessoa puxaria uma arma. Já havia um quadro de ameaça entre os dois. Então, lógico que se existisse uma arma na cintura do seu desafeto, configuraria legítima defesa. Como não havia arma, a lei dá este parêntese, essa cobertura para o agente que cometeu a conduta com a discriminante putativa. Como é que isso acontece? Remove-se o dolo e o crime passa a ser culposo na modalidade culpa imprópria. Você vai encontrar discriminante putativa lá no artigo, deixa eu pegar aqui o artigo para os senhores, me fugiu aqui de cabeça. No artigo 20 do Código Penal, no seu parágrafo 1º, discriminantes putativa. Futuramente nós iremos tratar das discriminantes putativa, bem como das excludentes de ilicitude. Encerrando aqui o vídeo sobre culpa.